Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o Dr. Esdras dos Santos Carvalho, que é defensor público da União. Vamos conversar sobre a Defensoria Pública e o anteprojeto de Código de Processo Penal que se encontra em tramitação, já finalizando a sua tramitação aqui no Senado Federal. Mas antes de iniciarmos nossa conversa, nós vamos assistir uma reportagem feita pela equipe do Repórter Senado sobre o tema. Por favor. O defensor público atende gratuitamente quem não tem condição de contratar um advogado. Mas a profissão ainda é relativamente nova no Brasil. Em São Paulo, o estado com o maior número de habitantes do país, a Defensoria Pública só foi criada há 2 anos e conta com 150 defensores. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que em 2008 as despesas totais com a Justiça chegaram a mais de R$100 por habitante. Desse total, apenas 76 centavos foram investidos na assistência jurídica gratuita. Nós teríamos que ter 10 vezes mais defensores do que temos hoje para poder dar uma assistência jurídica efetiva para quem necessita da justiça. Falta muita coisa na área de defensorias, estrutura material, falta gente. Por falta de condições financeiras, quase 90% das pessoas que estão presas no Brasil dependem desse serviço. 1.134 presídios abrigam cerca de 469 mil detentos. Só o estado de São Paulo tem 96 unidades. O problema da superlotação é geral. De acordo com o DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, 45% dos internos são presos provisórios, pessoas que sequer foram condenadas. A cadeia foi feita para os culpados, não pobres ou ricos. Boa parte dos presos provisórios acaba recebendo penas alternativas. Para Pedro Abramovay, um dos grandes avanços do novo Código de Processo Penal seria proibir a prisão provisória de quem vai receber esse tipo de punição. A gente precisa trabalhar para que fique no sistema penitenciário só os presos que realmente são presos muito perigosos, cometeram crimes muito graves, porque senão o sistema penitenciário, além dele não recuperar a pessoa, ele é criador de mais crimes. Não dá para imaginar que as pessoas fiquem lá 3, 4 anos esperando para ser julgado. E depois o juiz diz, olha, o senhor está absolvido, desculpe, eu estou preso 4 anos, mas 4 anos de uma vida que só tem uma. Hoje, o juiz só tem 2 alternativas diante do acusado: decretar a prisão ou conceder a liberdade provisória mediante ou não o pagamento da fiança. O novo Código de Processo Penal cria novas possibilidades. Então ele vai ter agora um meio termo entre ficar solto, livre, leve e solto, e entre ficar preso. Teremos, por exemplo, o monitoramento eletrônico. Teremos a proibição de que a pessoa frequente determinados locais ou se abstenha da prática de determinados atos, como se embriagar. O projeto do novo CPP também estabelece o prazo de 6 meses para o julgamento de quem está preso. Se até lá não houver uma sentença, o réu tem que ser solto. Então, doutor Esdras, existe essa carência assim tão grande mesmo de defensores públicos no Brasil? Sim, Armando, é uma carência já constatada há muito tempo, né, que as pessoas que não têm condição de constituir advogado ficam à margem dos seus direitos, à margem das garantias estabelecidas no nosso ordenamento jurídico. Então, é uma carência imensa. Né? Nós vamos ver um exemplo disso aqui na área criminal, mas a Defensoria tem uma vasta atuação na área civil, por exemplo, e que essas pessoas que não têm condições de constituir advogado terminam ficando à margem dos seus direitos garantidos constitucionalmente. Hoje, já houve um grande avanço na construção das defensorias públicas, que está prevista, né, como órgão do Estado para prestar essa assistência jurídica às pessoas que não têm condições de constituir advogado, mas, infelizmente, no âmbito dos estados, né, temos alguns estados ainda que sequer implementaram a defensoria, criaram formalmente a defensoria pública, como Santa Catarina, por exemplo. Então, é uma dívida com esse cidadão, porque o defensor público hoje ele é muito mais, né, de um simples atendimento jurídico. Né? Ele, na verdade, é uma promoção de cidadania, porque lá ele pode fazer uma consulta. Não necessariamente o atendimento do defensor público vai gerar um processo judicial. Às vezes é pelo contrário. A atuação do defensor público evita mais uma demanda perante o Poder Judiciário. Hoje nós temos atuado na Defensoria Pública da União, na esfera administrativa, de forma bastante satisfatória.
Às vezes um simples ofício encaminhado do defensor público consegue resolver algumas situações que demandaria, se fosse em outra situação específica, uma demanda judicial, pelas garantias estabelecidas na Constituição e na lei complementar dada ao defensor para essa atuação. Então, hoje nós constatamos uma carência imensa. Né? Nós temos... Isso significa dizer que grande parte dos presos brasileiros não tem uma assistência efetiva? Não tem. Alguns estados, poucos estados da federação, estão bem estruturados, como, por exemplo, o Rio de Janeiro. Tem um avanço, tem uma histórica de defensoria, né, que conseguiu um status, o mesmo tratamento igualitário da magistratura, do Ministério Público, da defensoria. Ou seja, o problema que nós vivenciamos hoje é que, desde 88, o nosso Constituinte estabeleceu um órgão próprio do Estado para essa assistência jurídica, né, gratuita. E aparelhou muito bem o Estado na sua forma de acusação, ou seja, o Ministério Público está muito bem aparelhado. E o Estado deixou de lado, então, esse outro lado da sua atuação, que seria a assistência. Ou seja, quem não tem condições de constituir advogado tem que ter um processo, que é o único meio de se aplicar pena, sanção penal a alguém através do processo, e esse processo só pode ter uma marcha se tiver um defensor. E o que justifica, por exemplo, um estado como Santa Catarina não ter ainda implantado o defensor público, a defensoria pública? Olha, a justificativa que se tem apresentado é que os convênios, né, que têm sido feitos com a OAB e outras instituições que prestam essa assistência estaria atendendo. Mas se demonstrou que não, porque, de certa forma, não tem a independência funcional para atuar. O defensor, nesses estados que têm esse convênio, não pode ajuizar uma ação contra o Estado, por exemplo, para medicamento, porque ele fica vinculado a um convênio e fala, olha, o convênio sou eu e o Estado, você não pode vir demandar contra esse próprio Estado que fornece, né, essa assistência. E já o defensor público não, ele é um órgão do Estado para prestar assistência jurídica. Ele tem uma independência para atuar contra o próprio Estado se descumprir as regras dentro do nosso ordenamento jurídico. E assim, há uma perspectiva de, a médio prazo, se resolver essa situação de forma a equilibrar o número de defensores com o número de prisioneiros? Bom, especificamente, voltando para a área criminal, né, essa assistência, essa lotação dos presídios, por exemplo, justamente é essa falta de assistência contínua. Porque mudando o gestor, né, se não tiver interesse nesses convênios que nós nos referimos aqui, onde não tem defensoria pública, pode deixar de prestar essa assistência. Porque não está um órgão próprio do Estado constituído para isso. Isso gera diversos problemas, inclusive a superlotação. E os estados onde tem os grandes problemas, né, os estados que têm grandes problemas de superlotação carcerária, justamente são esses estados que não têm uma defensoria forte. E a questão da superlotação também, de certa forma, esconde um outro problema, que são presos sem sentença definitiva que ficam mofando dentro dos presídios? Sim, isso já foi constatado recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça, né? E essa situação é muito pior. Tem preso que não sabe nem por que motivo está preso, nunca lhe foi comunicado. Tem preso que já cumpriu pena. Tem preso que já teria direito à progressão de regimes que continuam no regime fechado. E as situações mostradas pelo Conselho Nacional de Justiça, né, e pela CPI também do sistema carcerário mostrou que a situação realmente chegou no caos, chegou no seu limite. E o Estado só tem uma solução: ele implementar, né, cumprir o que determina a lei de execução penal e, para isso, para o cumprimento dos dispositivos da legislação da execução penal, a lei de execução penal, ele precisa de ter esse agente político que é o defensor público para estar lá pleiteando esses direitos, para que o Estado cumpra o que foi determinado pela legislação da execução penal. Ou seja, pelo visto e pelo conversado até o momento, o sistema prisional brasileiro continua péssimo e não tem melhorado. Não atende os requisitos, não atende as exigências, né, para que foi pensado no sistema penitenciário como um todo, no sistema prisional como um todo, né? Porque o preso fica lá ocioso, descumprindo, a própria Estado descumpre os benefícios que o Estado previu quando criou a legislação, dos benefícios que ele teria. Então gera uma revolta muito grande, gente que não precisaria estar custodiada, está ali junto com outros presos de alta periculosidade e termina se disseminando. Um sujeito primário sem antecedentes ficou ali custodiado com diversos outros presos, né, com a relação de uma organização criminosa, ele termina saindo dali influenciado. Aí então vira mais criminoso. Sem dúvida alguma. E eu pergunto, e o novo projeto de Código de Processo Penal, aqui no Senado, relatado pelo senador Casagrande, você acha que pode vir a melhorar a implementação desse código, essa situação específica? Olha, eu sou um entusiasta, né? Nós tivemos a oportunidade de conversar com o senador
Renato Casagrande, tivemos a oportunidade também de conversar, dialogar com o senador Demóstenes Torres. Inclusive, os defensores públicos apresentaram sugestões ao novo Código de Processo Penal. Não é o ideal, não é o código ideal, né, mas é um código possível, factível, que nós podemos tramitar e que atende às necessidades. E o grande problema todo, que volta para o sistema prisional como um todo, é porque, na essência, nós temos um código ainda de 1941, um código inspirado no Código Italiano, de 1941, que tem um sistema inquisitivo, ou seja, a regra era a prisão. Prende-se para depois investigar, prende-se para depois julgar. Isso aí se tornou incompatível com a nova Constituição Federal de 88. Nós temos uma Constituição que garante os direitos fundamentais e que diz expressamente que a prisão é uma exceção. Antes da sentença penal condenatória transitar em julgado, para alguém ser preso, né, de forma excepcional, é que pode ser preso. A regra é a liberdade, se não estiverem presentes os requisitos para uma prisão antecipada, uma prisão cautelar. Esse é o que está disposto na Constituição, que confronta diretamente com o nosso Código de Processo Penal, que tem na sua essência um sistema inquisitório, que primeiro prende para poder investigar, primeiro prende para poder julgar, e aí resulta no que nós vimos aí na nossa